chegou! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia. Ai, eu fico tão feliz, sabe por quê? Porque eu estou sempre em muito boa companhia. Sempre. A sua companhia, é claro! Quero dizer que eu amo estar com você aqui ligadinho, esse tempo que a gente se reúne para aprender mais sobre a palavra de Deus. Estamos na série do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, aprendendo sobre esse tema muito importante. E já tá na hora, já tá na hora da gente começar. Vamos lá? É hora da história! Vamos conhecer o que é que o Espírito Santo gera na nossa vida, como fruto da presença dele na nossa vida, o fruto do Espírito. E esses frutos que nós estamos conversando, ele fala do nosso relacionamento com Deus. Em nosso relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai gerando em nós amor. Já vimos o fruto do amor. E hoje vamos ver algo muito importante que nosso relacionamento com Deus gera em nossa vida. O que está escrito aqui. Quando nós nos relacionamos com Deus, ele gera em nossa vida a alegria. Já viu aquele cântico que diz: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Essa alegria, ela fica do nosso coração. E ninguém pode tirar ela de lá, porque ela é uma alegria sobrenatural. E hoje nós vamos ouvir uma história muito legal que fala a respeito de alegria. Você está preparado? Vamos lá então. No livro de Neemias, em especial lá no capítulo 8, nós vamos ouvir falar sobre essa alegria que nós estamos aprendendo sobre ela hoje. E Neemias, ele estava numa grande obra, ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele era copeiro do rei. E contaram para ele que Jerusalém estava com seus muros, os seus portões todos destruídos. Neemias ficou muito triste quando ele ficou sabendo disso. E naquele dia, quando ele foi servir o vinho para o rei percebeu a sua tristeza. Sabe por quê? Porque ele nunca havia aparecido triste diante do rei. E o rei perguntou qual era a razão da sua tristeza. Neemias contou para o rei que os muros da cidade dele, ele estava longe de Jerusalém, mas ele amava a sua cidade, ele amava tudo que dizia a respeito às coisas de Deus, e por isso ele disse que a cidade estava com os muros destruídos, os portões, e que isso deixava muito triste e preocupado. E o rei perguntou para ele o que ele queria fazer. A Bíblia diz que ele orou, e daí ele disse assim para o rei: será, rei, que o senhor não me deixa ir até Jerusalém para reconstruir esses muros? O rei perguntou para ele: quanto tempo você vai demorar, Neemias? Ele disse o tempo e pediu mais coisas para o rei. Pediu que o rei desse material para ele reconstruir os muros. E sabe o que o rei fez? Fez tudo o que ele havia pedido. Era Deus agindo através da vida do rei para restaurar a alegria no coração de Neemias e de todo o povo que vivia naquela cidade. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, vejam como ele encontrou o muro. Tudo estragado, tudo quebrado, em ruínas. Os pedaços do muro, dos portões pelo chão, e era por isso que Neemias estava muito triste, porque ele não queria ver a cidade daquele jeito. Mas Deus, ele mandou o quê? Mandou o material,
mandou Neemias, e Neemias conversou com o povo, e todos eles ficaram muito, mas muito animados, e decidiram colocar a mão na massa para reconstruir todo aquele muro. Neemias, ele estava assim, preocupado com toda aquela situação, mas ele sabia que Deus iria ajudá-lo em tudo o que ele iria fazer. E quando eles estavam lá reconstruindo, apareceram pessoas que queriam deixá-los desanimados e disseram: vocês vão construir e vai vir uma raposa e ela vai destruir tudo isso. E eles sempre vinham falar coisas contra aquela construção. Mas Neemias, ele tinha o quê? Ele tinha uma força, ele tinha Deus. E Deus estava com eles durante toda essa reconstrução. E depois de um tempo, eles conseguiram! Vejam! Os muros foram totalmente reconstruídos! E yes! Estava tudo arrumado, estava tudo certinho e eles começaram a comemorar. Era tempo de festejar! E o Esdras começou a ler o livro da lei. Mas, enquanto Esdras estava lendo o livro da lei, algo aconteceu. O povo, que era para comemorar, porque era tempo de festejar, porque eles haviam conseguido! Sim, eles haviam conseguido reconstruir o muro. Era tempo de festejar. Mas quando Esdras começou a ler o livro da lei, eles ficaram muito tristes. E começaram, alguns podem até ter começado a chorar. Sabe por quê? Porque ao ler o livro, eles viram o quanto eles estavam longe de Deus. O quanto eles haviam feito coisas que não agradavam o coração de Deus. Talvez seja por isso até que eles estavam naquela ruína. O que aconteceu com o muro, com a cidade, refletia um pouco do que havia acontecido com eles. Eles, infelizmente, deixaram as coisas de Deus de lado. E por isso, quando eles começaram a ouvir a palavra de Deus, eles viram que estavam errados e ficaram muito tristes. Mas foi nessa hora que Neemias disse para eles um versículo que nos ajuda a entender tudo isso, a entender o quanto Deus, ele nos fortalece através da alegria. Ele disse bem assim para o povo, que não era tempo de chorar, era tempo de festejar, porque a alegria do Senhor é a nossa força! A alegria do Senhor é a nossa força! A alegria do Senhor é a nossa força! Neemias estava falando de uma alegria sobrenatural. E é disso que nós estamos falando, dessa alegria sobrenatural, que mesmo em momentos difíceis, nós sabemos que Deus está conosco e lá no fundo a gente conserva essa alegria que nos traz ânimo para trabalhar, que nos move, que nos traz esperança. E sabe, de toda essa história que a gente aprendeu hoje, da reconstrução dos muros e de como o povo ficou triste por estar longe dos caminhos de Deus, eu quero te lembrar de algo que vai nos ajudar a sempre ter a alegria na nossa vida. Sabe que alegria é essa? É a alegria da salvação! Sempre é tempo de festejar. Veja o que diz Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
temos todos os dias motivos de sobra para nos alegrar. Jesus está dentro do nosso coração. Ele nos ama e está conosco em todos os momentos. Essa é a nossa maior alegria. Não se esqueça que essa alegria é a nossa força. Recadinho da Mara! No Recadinho da Mara é quando a gente lê junto a palavra de Deus. Que tempo mais importante que esse, quando a gente pega a Bíblia, abre para ler. Você já pegou sua Bíblia? Mãe, cadê minha Bíblia? Procura ela aí. Você já procurou? Não? Vai lá então, corre lá no seu quarto, pega a Bíblia, porque está na hora da gente ler a Bíblia. Vou dar um tempinho para você. Conseguiu? Vamos ler juntos um versículo que está no Novo Testamento, na carta de Filipenses. Então tem o Antigo Testamento. Não, a gente não vai ler no Antigo Testamento hoje. A gente vai ler no Novo Testamento, Filipenses, vamos achar aqui Filipenses. O número grandão é o 4. Então, Filipenses 4. E agora o número pequenininho é o 4 também, Filipenses 4. E eu tenho esse versículo aqui, ó, pra mostrar pra vocês. O versículo da alegria diz assim: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Que versículo interessante, né? Ele diz que quando a gente está unido com o Senhor, a gente tem sempre a alegria. E deixa eu falar para vocês, eu estive pesquisando e eu descobri que a palavra alegria aparece mais de 250 vezes na Bíblia. Uau! É muita alegria! Nós temos a palavra alegria 250 vezes na Bíblia. É claro que é em algumas traduções, mas 250 é muita coisa. E isso é motivo para a gente pensar assim na alegria, porque ela é muito presente na Bíblia, na palavra de Deus. E vimos lá também que a carta de Filipenses é uma carta onde aparece várias vezes a palavra alegria. Muitos a consideram a carta da alegria. Que interessante! Mas a gente encontra também em muitos outros livros a palavra alegria. E nessa semana nós estamos vendo lá que o povo estava num tempo de festejar, que era para deixar de lado essa tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força, isso mesmo. Mas essa alegria, ela vem quando acontecem coisas boas? Sim, quando acontecem coisas boas, mas também, às vezes, está acontecendo coisa que não é muito boa, mas a gente continua alegre, porque essa alegria é fruto do Espírito Santo na nossa vida. E eu trouxe aqui muitos versículos que falam sobre alegria. E eu quero te convidar para juntinho a gente montar esse mural aqui que tá em branco. Vamos montá-lo com versículos. O que vocês acham? Todos que falam sobre alegria. Eu vou começar com esse primeiro aqui. Olha que legal, eu coloquei ele aqui, ó, nesse enfeite muito alegre. E esse primeiro diz assim, ó: devolve-me a alegria
da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Esse aqui fala a respeito da alegria da salvação, a certeza que nós podemos ter que quando vamos partir desse mundo, vamos estar com Jesus lá no céu. Ai, isso sim é que é a verdadeira alegria. E tem esse versículo aqui, lá de 1 Tessalonicenses 5,16, que diz assim: alegre-se sempre. Uau, que legal! Quer dizer que eu tenho que me alegrar aos domingos? Aos sábados? Que eu tenho que me alegrar só quando acontece coisa boa na minha vida? Não! Esse versículo diz que nós temos que nos alegrar sempre. Essa alegria sobrenatural que a gente está falando. Mais um versículo! Olha que legal, diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. É um versículo que a gente já leu, Filipenses 4:4. Esse versículo nos dá motivo para nos alegrar. Porque isso aqui diz assim, sempre. Mas às vezes tem dia que não tá tudo legal. Mas aqui dá a dica. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Isso mesmo! No Senhor nós sempre vamos encontrar motivos para nos alegrar. Ai, não sei você, mas isso é algo muito importante para a gente saber. Porque às vezes a gente fica procurando nas coisas motivos para nos alegrar. E aqui diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Muito bom. Mais um. Olha que colorido esse. Lindo, não é verdade? Vamos ler. Diz assim: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu porque um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 17:5. Tá falando da alegria que tem no céu. Você sabia que o céu é um lugar cheio de alegria? E aqui em Lucas, nós descobrimos que toda vez que um pecador se arrepende aqui na terra, a festa no céu! Uau! Festa no céu! Gente, que coisa maravilhosa! Isso porque todos os anjos se alegram! Que lindo saber que tem festa no céu, que tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. E não acabou ainda. Tem muita coisa sobre alegria. Olha isso aqui, ó. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus é a fonte da nossa alegria. É o que diz aqui Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria. E aqui fala o quê? Que nós podemos transbordar de esperança. Vamos colocar esse versículo lindo aqui, ó, porque ele fala de esperança, de paz, de alegria e da fonte que é Deus. Dessa alegria sobrenatural do Espírito Santo que vive em mim, que vive em você. E tem mais. Olha o que a gente deve fazer quando a gente está alegre. Batam palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Fala o quê? Da adoração a Deus. Que a adoração a Deus, ela precisa ser cheia de alegria. Por isso que fala de bater palmas e se alegrar em adoração. Porque o nosso Deus é o dono de toda a alegria. E olha esse que lindo que está! Cheio de bolinhas coloridas, muito alegre. E diz assim, ó. Tiago 1, versículo 2 e 3.
Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois você sabe que a prova da vossa fé produz perseverança. Como assim? Passar por provação? Provação é como se fosse um teste. E aqui, Tiago está dizendo que a gente deve estar feliz nesses momentos. Sabe por quê? Porque essas provas, esses momentos difíceis que a gente passa, ele gera em cada um de nós a esperança e a fé. Ou seja, até nos momentos de provação em que estamos sendo testados, nós devemos manter a alegria. E para terminar, quero ler com vocês Salmos 28, 7, que fala de algo muito importante que a alegria traz para a nossa vida. O Salmo diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Deus é nosso escudo, a nossa fortaleza, e essa alegria faz parte de tudo isso. Nós vimos lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está triste hoje, receba aí da alegria do Senhor, que vai te fortalecer, mesmo nos momentos difíceis. Porque essa alegria não é algo externo, não é algo que acontece com a gente e a gente fica feliz. Não. Essa alegria que nós estamos falando é o fruto do Espírito Santo que vai sendo gerado em nossas vidas. Olha que lindo que ficou o nosso mural! Quantos versículos que falam sobre alegria! Então, vamos terminar esse recadinho da Mara com um cântico que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Uhul! Laboratório de Criatividade. Já estamos aqui preparados para o Laboratório de Criatividade. Quando a gente aparece nesse cantinho aqui, cheio de coisa legal, cheio de tinta, cheio de cola, tesoura, papel, você já sabe que tá na hora de colocar a mão na massa. Pegue sua tesoura, pegue sua cola, pegue seu papel, porque já está na hora do Laboratório de Criatividade. Bem, vamos pôr a mão na massa. Hoje nós vamos fazer uma raquete como essa. Olha que legal. Eu tô aqui com o morango, que nos lembra o fruto do espírito da alegria. E a gente vai fazer essa raquete aqui para brincar. Olha que legal. E ela é feita do quê? De material reciclável. Aqui eu coloquei um emoticon bem alegre, mas aqui do outro lado eu coloquei esse versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Daí quando você estiver brincando, a pessoa que está brincando com você tá lendo o versículo e tá vendo o emoticon. Muito legal. Vamos lá então, passo a passo. Dá tempo de fazer e brincar ainda hoje. E brincar de controlar e ver quem consegue fazer mais. Vamos lá? Para fazer esse brinquedo, você vai precisar de papelão e de rolinho de papel toalha, tá? Então, você precisa procurar aí caixa de papelão para você desmanchar, que nem eu fiz essa minha, ó. E esse rolinho. Nessa caixa aqui, você vai cortar 2 vezes um círculo como esse. Esse daqui eu cortei utilizando um pires. Você vê aí o tamanho que você quer fazer e recorta 2 círculos como esse no papelão. Eles vão ficar assim, ó. Aqui estão os meus 2 círculos. Eu já cortei eles meio grudadinhos aqui. E você vai, primeiramente, colar uma parte na outra. Então, vamos lá passar cola aqui. Vamos passar bastante cola,
Por que 2 círculos? Porque a gente precisa que essa raquete fique bem firme. Já passei cola. E agora a gente vai cortar aqui do lado, ó, para fazer o cabo da raquete. Corta dos 2 lados, assim. E agora a gente vai colocar essa parte cortada aqui, ó. Desse jeito. E também vou colar, tá? Então, ó, cortei aqui dos 2 lados. Abri aqui, encaixei minha raquete e agora eu vou colar. Vamos lá. Desse jeito aqui. Pra ficar mais firme, a gente vai colocar fita crepe. Por quê? Porque a gente não pode deixar essa raquete descolar. Ela precisa ficar bem firme. Então, a gente reforça essa cola com a fita crepe, ok? Vamos lá. No final, você vai ver que ela vai ficar bem firme. Vou colocar a fita crepe ao redor aqui também, para ela ficar mais firme ainda. E você faz aí também na sua casa desse jeito. Aqui está. Como a gente está falando da alegria, a gente vai utilizar coisas bem legais para decorar a nossa raquete. Eu vou dar uma sugestão aqui, mas você decora aí do jeito que você achar legal. Para esse lado, eu sugiro você fazer um emoticon. Olha que legal que ficou esse emoticon. Ele é bem fácil de fazer. É só cortar um círculo, daí você faz a boquinha, os 2 olhos. Vamos colar aqui esse emoticon sorridente, feliz. Vamos lá. Você pode colar desse lado ou do outro lado, você que escolhe. Eu acho mais legal esse daqui, que daí, com quem eu estou jogando, ele tá vendo a carinha feliz, tá? Aqui do outro lado, eu quero fazer algo com o quê? Com o morango e com o versículo que tem aqui dentro, tá? Então, eu vou ensinar você a fazer os morangos. Vamos lá. Para fazer morango não é difícil. Você pega um papel vermelho, vou dobrar ele aqui e vou fazer o desenho do morango aqui. É como se fosse uma forma oval. Ó, você faz assim, daí você faz aqui. É como se fosse um ovo. Tá? Vou fazer de novo. Vem aqui, daí aqui você deixa um pouquinho mais afinadinho e sobe aqui. Vamos cortar. Aqui está a parte vermelha do nosso morango. E agora a gente vai fazer a parte verde. Como que eu faço a parte verde? Eu coloco o meu morango aqui em cima. E daí eu faço assim, ó, vou fazer de lápis. Eu faço aqui, ó, eu contorno aqui, daí eu venho aqui, faço o caule e venho até aqui. Depois eu tiro o morango e faço essa parte daqui. Vou contornar para você ver. Ó. Vamos recortar. Aqui está. E a gente cola aqui em cima essa parte. Aqui. Ó, eu tenho outros moranguinhos aqui que eu já recortei. Vou colar aqui pra você ver. E você faz vários morangos.
Aqui, ó, a gente coloca umas pintinhas pretas no nosso morango. Se você for ver, o morango ele tem umas pintinhas brancas. Mas aqui a gente tá fazendo de preto, que também fica legal. A gente tá utilizando o morango para lembrar do fruto da alegria. Para colar desse outro lado, eu vou colocar a raquete em cima do papel e vou contornar aqui no papel amarelo, porque eu não quero que essa fita crepe apareça. Então vamos recortar e vamos colar. Aqui. Aqui. E a gente já pode decorar esse outro lado da nossa raquete. Eu fiz esse versículo que a gente trabalhou com a história de Neemias, né? Na hora da história dessa semana, nós trabalhamos a reconstrução dos muros. E quando Neemias disse para o povo que a alegria do Senhor é a nossa força. E agora a gente decora com os morangos que a gente utilizou como o fruto para nos ajudar a lembrar sobre a alegria. Olha que legal que fica! Fica lindo! Ó, eu fiz de vários tamanhos. E agora é só a gente ir colando. Eu vou pôr um pequenininho aqui. Vou pôr esse outro aqui embaixo. E assim a gente vai... Vou virar pra cá. Eu pus assim porque é assim que a pessoa que vai brincar vai ver o versículo. Mas a gente pode virar aqui pra ficar mais fácil de decorar. Vou colocar esse aqui. E assim a gente vai finalizando a nossa raquete pra gente brincar. Quando a gente brinca, a gente se diverte um monte, né? A gente fica muito alegre. Ninguém brinca chorando, não é verdade? Mas você pode dizer, mas tia Mara, eu não tenho bolinha pra brincar com essa raquete. A bolinha, na verdade, precisa ser um balão. Pega um balão aí, não precisa encher muito. E amarra. E está pronta a sua bolinha. Por que balão? Porque o balão é leve. E daí, a raquete aguenta você usar o balão como bola. Porque se fosse uma bola muito pesada, ela não aguentaria. Muito legal, não é verdade? Então pega aí a caixa de papelão, o rolinho e faz aí esse brinquedo muito legal para você brincar aí no restante das suas férias. E não esqueça, a alegria do Senhor é a nossa força! Turminha do céu! Just estava todo animado, muito animado, super alegre, dando risada, brilhando como nunca. E chegou Nebulosa. Nebulosa estava meio para baixo. Just chegou. Oi, Nebulosa, como é que você tá? Eu tô mais ou menos. Mais ou menos? Eu estou super feliz hoje! Ela respondeu, tô vendo, você tá tão brilhante. Eu estou muito, muito alegre! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não tenho motivos pra ficar alegre desse jeito. Como não? Todos nós temos motivo pra ficar alegre. Eu não tenho. Na verdade, eu tô bem pra baixo. Eu estou com vontade de derramar muitas lágrimas. Não faz mal você chorar. Chorar faz parte da vida. Mas saiba que, mesmo quando estamos tristes, nós temos a alegria do Senhor. Como que funciona isso? Se eu tô triste, eu não tenho alegria.
Eu vou te explicar. Peraí que eu vou pegar minha caixa da alegria. Ah, tá bom. A caixa da alegria que Just mostrou para a nebulosa naquele dia está baseada no texto de Neemias 8:10b, que diz assim: a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Ele estava falando para ela de uma alegria que nos fortalece. Por mais que nós passemos por momentos difíceis, essa alegria está ali com a gente. E o que será que estava acontecendo lá no livro de Neemias quando ele falou a respeito disso? Vamos lá para a nossa história bíblica? Todo o povo estava reunido. Por quê? Porque eles haviam terminado de construir os muros de Jerusalém. Esdras e Neemias reuniram o povo após essa grande construção, sim, porque eles estavam todos espalhados, e eles se reuniram de novo em Jerusalém e decidiram reconstruir o muro. Foi difícil, mas eles reconstruíram. E Esdras e Neemias reuniram o povo para ouvir sobre a leitura do livro da lei. Esdras leu o livro da lei, a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, o povo começou a chorar. Sim, eles ficaram muito tristes. Homens, mulheres, crianças, a Bíblia diz que até bebê de colo estava ali reunido. E eles choraram muito, porque eles viram que eles estavam fazendo muita coisa errada, que eles estavam pecando. E quando Esdras leu o livro da lei, eles viram: nós pecamos, nós estamos longe de Deus. E diz que eles estavam numa tristeza muito grande. Daí Neemias falou aquilo que Just disse para a nebulosa, que eles não era para eles ficarem tristes, porque a alegria que o Senhor dá fará com que eles fiquem fortes. Neemias estava dizendo: a alegria que Deus dá, a alegria que vem de Deus é a nossa força. Se alegrem, se alegrem. E depois que eles ouviram isso, eles se alegraram no Senhor, porque eles já haviam se arrependido. E eles lembraram dessa alegria que eles tinham dentro deles, que ia os deixar fortes. E é sobre essa alegria que a gente vai aprender hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, amiguinhos, era disso que Just estava falando para a nebulosa, que mesmo em momentos difíceis, nós podemos viver alegre. É o que a Bíblia diz. Estamos aí num tempo muito difícil em que a gente não pode fazer um monte de coisa, mas a gente precisa lembrar que a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Vamos então abrir a caixa da alegria que Just estava mostrando para a nebulosa? Vamos lá! Aqui dentro tem uma caixinha. E tem um texto bíblico, 1 Pedro 1:9, que diz assim: vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Então, nós podemos viver alegres porque nós somos salvos. Temos a salvação que vem quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Esse recurso nos mostra que nós temos que entregar o nosso coração para Jesus. A chave que abre a porta do nosso coração, ela precisa ser entregue, sabe para quê? Para Jesus. Você já aceitou Jesus? Então você já tem o quê? Essa alegria da salvação. E isso nos ajuda nos momentos difíceis. Porque tudo aqui é passageiro. E Jesus preparou para nós um lindo lugar. E você precisa sempre lembrar que o seu coração, a chave do seu coração, você
já entregou para Jesus e ele abriu e ele entrou e ele está com vocês. Então não se esqueça, nós temos a alegria da salvação. O que mais encontramos na caixa amarela? Ah, uma máscara! Provérbios 15:13, lá na Bíblia Viva diz bem assim: o coração alegre deixa o rosto bonito, um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Então, Provérbios 15:13 fala a respeito disso, que um coração alegre deixa o rosto mais bonito. Vou colocar a máscara. Fala da alegria, que a alegria nos deixa mais belos, mais um motivo para a gente viver alegre. Nós ficamos mais bonitos. A alegria do Senhor deixa o nosso rosto mais bonito. Neemias falou para o povo a respeito de um tempo de largar da tristeza. Eles já estavam arrependidos. E Neemias falou que era tempo de deixar aquela tristeza, de viver a alegria do Senhor. Tem um salmo, o Salmo 30, versículo 11-12, que fala a respeito de vestes de alegria. Nós podemos nos vestir com essas vestes de alegria que Deus nos dá. O Salmo diz assim: tu mudastes o meu choro em dança alegre, dançar alegremente, afastando de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. Então esse salmo fala a respeito do quê? Da gente cantar, da gente dançar, da gente dar louvor, graças a Deus, nos vestirmos com essa alegria que vem do Senhor. E tudo isso vai nos deixando fortes para enfrentar esses momentos difíceis. Tem transformado meu pranto em festa, tem transformado minha tristeza em alegria. Então nos momentos tristes, cante, cante, cante para Deus e essa tristeza vai embora. Vamos ver o que mais nós temos aqui na caixa da alegria. Ah, uma sacola! A sacola da alegria. Salmo 126:5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Então fala a respeito do que? Da gente levar a palavra de Deus, levar essa alegria por onde quer que a gente vá. Então a gente pega sacola para levar as coisas, né? E esse salmo diz que quando a gente semeia a palavra de Deus, às vezes com tristeza, mas nós vamos colher com alegria. Então o que é semear a palavra de Deus? É levar para as pessoas a semente da palavra de Deus através de folhetos. Folhetos em que você evangeliza, através do que? Da Bíblia, de livros que trazem o que? Passagens com a palavra de Deus. Tudo isso é semente que a gente vai passando e vai dando, ó. Olha aqui, mãe, para você um folheto. Olha aqui, pai, para você uma mensagem da palavra de Deus. Olha aqui, meu vizinho, uma mensagem para você. E você vai levando essas mensagens por onde quer que você passe. E às vezes você vai encontrar pessoas tristes, sabe? O povo de Israel, os israelitas, eles foram convidados a um com o outro se alegrar, a partilhar essa alegria do Senhor. É o que diz a Bíblia. E nós também somos convidados para partilhar, para levar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus para as pessoas que estão tristes. O mundo está tão triste, né? E Deus, ele nos dá essa alegria. E é essa alegria que nós vamos levar por onde quer que a gente passe. E vamos trazer o quê? Vamos trazer feixes, vamos trazer uma colheita de alegria. Essa alegria é uma alegria sobrenatural que Deus tem para cada um de nós. Então,
você tá num momento triste? Lembra de tudo que a gente falou aqui hoje. A caixa amarela que nos lembra da alegria da salvação. Somos salvos, vamos morar no céu. As vestes de alegria que transformam o nosso choro em festa. A alegria que deixa o nosso rosto mais bonito. E a sacola da alegria que nós levamos o quê? A palavra de Deus. Ei! Vejam, a nebulosa já está bem melhor. A caixa da alegria realmente funcionou. Sim, porque nela nós aprendemos que nós temos muitos motivos para viver alegres. Não importa o que está acontecendo, vamos sempre nos lembrar que a alegria que o Senhor dá fará com que nós fiquemos fortes! Biblioteca. Eu estou aqui na nossa biblioteca e estamos essa semana falando sobre a alegria! E hoje nós vamos ver uma história que nos mostra que nós podemos ter alegria mesmo nos momentos difíceis. Eu tô falando sério! Porque a gente aprendeu durante toda essa semana que tem uma alegria sobrenatural de Deus que vai estar sempre com a gente. A gente pode até passar por momentos difíceis, mas essa alegria, ela vai nos fortalecer. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ouvir essa história. Eu tenho certeza que você vai amar. Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam fazendo uma viagem missionária e eles iam por muitos lugares. E aonde eles chegavam, Deus fazia maravilhas através da vida deles. Curava, libertava. E eles chegaram numa cidade onde não foi diferente. Deus estava fazendo um monte de maravilhas através da vida de Paulo e Silas. Mas alguns moradores daquela cidade não gostaram do que estava acontecendo. E falaram mentiras sobre os dois. Os guardas daquela cidade pegaram Paulo e Silas, bateram neles e jogaram os dois dentro de uma prisão. Isso mesmo! Eles não haviam feito nada de errado. Mas aquelas pessoas mentiram e por isso eles foram jogados dentro de uma prisão. O carcereiro, que é aquele homem que cuida da prisão, pegou Paulo e Silas e levou eles lá pro fundo da prisão e colocou eles presos, algemou os pés deles. Eles ficaram presos e estavam ali, não tinham feito nada de errado e estavam presos. Eles tinham tudo para começar a reclamar, não é verdade? Não tinham feito nada, tinham feito bem para um monte de gente. E daí jogar eles na prisão. E aí então gemar os pés deles num tronco devia ser muito desconfortável. E o que será que Paulo e Silas fizeram? Lembram o que o nosso versículo de hoje diz? Que a gente tem que estar sempre alegre. Então, Paulo e Silas não começaram a chorar nem reclamar. Não. O versículo diz também que a gente tem que estar sempre agradecido. Eles não reclamaram de Deus. Eles podiam dizer, Deus, estamos aqui fazendo tudo certo e aconteceu algo errado. Não, eles estavam agradecidos e disse que à meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus, fazendo exatamente o que a palavra de Deus ensina. E algo sobrenatural aconteceu. Um terremoto! Exatamente! Um terremoto começou a sacudir a prisão. E as algemas se soltaram e Paulo e Silas foram livres. Deus fez um milagre, mandou um terremoto que sacudiu tudo e soltou Paulo e Silas. Aquelas algemas que prendiam eles foram
quebradas e eles ficaram livres, exatamente. Quando eles cantavam, quando eles oravam, louvavam a Deus, Deus fez um milagre. E Paulo e Silas ficaram livres, livres, livres. Por quê? Porque fizeram exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, crianças, a gente tem muito a aprender com essa história, porque às vezes acontece qualquer coisinha com a gente já reclama, né? Não, temos que estar sempre agradecidos e não podemos ficar tristes, não, sempre alegres e sempre orando, confiando o quê? Em Deus, que Deus vai fazer tudo em nosso favor. E às vezes a gente precisa ter paciência, né? Olá, eu sou a Mara Melnick e tenho um convite para você, empresário, microempresário, profissional liberal. Você já pensou em participar da Rede Super? A nossa audiência tem crescido na Grande Curitiba e você pode alavancar os seus negócios através de um anúncio aqui na Rede Super. Se você quiser mais informações, ligue para o número 41 99786 0301.